Basta, 7x1 foi pouco. Acho que aquele foi o melhor jogo da história do futebol, não foi? Pra mim, Foi o melhor momento esportivo da história. Não existe nada parecido com aquilo, né? Não tem. Nem se ele escrevesse ia sair tão bom aquele filme. Não ia. literatura nenhuma bate aquela realidade. Uma eliminação na primeira fase não seria ruim. Seria muito bom. É o ideal, acho que a meta pra Copa é sair na primeira fase. Não tem mais bom no futebol, não. Costa Rica pode dar um cacete. Pode ser um novo 7x1. Aqui no Izakayai são os lugares mais especiais da cidade. O André Martins. Prepara. Você tirava foto de cadáver no Rio de Janeiro. Também é. Também é. Daí você veio pra São Paulo pra trabalhar no NP. Eu era fotógrafo do Jornal do Brasil no fim dos anos 80. E como eu trabalhava no turno... trabalhava no Premiere. Não. Como eu trabalhava no turno da manhã, tinha muita desova, né? Que eles chamavam de coitados que eram chacina, né? Cara ia morto, bandido e tal, suposto bandido e tal. E como eu trabalhava de manhã, quase sempre a primeira saída do dia era para ir fazer uma coisa horrível dessa. E aí eu vim do Jornal do Brasil para trabalhar na Ilustrada. Ah, não foi direto no NP? Trabalhei 1 ano e pouco na Ilustrada, fui para NP depois. Qual foi o melhor trabalho que você teve? Melhor emprego? Pô, isso é difícil, hein? Tem que dizer que... Empregos muito distintos, né? Porque eu fiz o NP, depois eu fui ser correspondente do Jornal do Brasil em Los Angeles. Então foi duas coisas muito diferentes. Mas acho que fazer a página de variedade do NP foi uma das mais legais. Você também já foi dono de balada? Esse foi o pior emprego que você teve na sua vida? Você fez um monte de coisa, mas ser dono de casa noturna foi uma coisa tão traumática que você fugiu pra Paraty. Isso é verdade, Tchau, pra mim basta a civilização. Não, porque é o seguinte, eu fui dono de uma casa noturna chamada Clash, depois de uma chamada Leve também. Aliás, fui sócio, né? Mas você chegou a ser sócio da Leve? Sim. E as pessoas acham que trabalho à noite é moleza e tal, que é só amigos vão, então cara, é uma coisa insuportável, porque horrível. A maior parte do trabalho, inclusive, é durante o dia, né? Porque é contagem de estoque, sim, começa a se trabalhar durante o mês. Burocracia que você não tem a menor ideia. Entendeu? E à noite, Julinho, não adianta. À noite o nego vai só pro crime. Entendeu? A quantidade de cara que vai pra tentar se dar bem à noite, não tô falando cuidado de se dar bem com uma mulher ou um homem, não é isso. Se dar bem mesmo, beber de graça, ou subornar. Fala que amigo seu. Isso tinha milhares, assim, mas a gente tinha, sei lá, uns 20 e tantos funcionários, só que somando segurança, os caras do Vale e tal, você tem quase 100 pessoas trabalhando numa noite, 80 vai. E aí você mal ou bem é responsável por essas 80 pessoas. Entendeu? Se o cara do Valet briga com o cliente e dá um tapa no cliente, ele vai dizer que é o Valet do clube, não vai dizer que é o... Cara, é uma tensão constante, entendeu? Você está sempre assim. Tanto que a rotatividade é muito alta nesse tipo de emprego, né? Você já teve restaurante, sabe quantas pessoas você mandou embora por mês? Todas. Mandar embora. Então. Agora, o seu restaurante funcionava de dia. Imagina você às 4 da manhã com 800 pessoas bêbadas. Era muita confusão, cara. Se tiverem bêbados, a gente tá no lucro. Não, era muita confusão. Tá chegando um guiozá aqui. Eu fiz 7 livros, eu acho. Meu primeiro livro é um chamado Barulho, que é um livro sobre rock americano dos anos 90, né? Tem Nirvana, Madonna e tal, saiu em 92. Depois eu fiz com o Ivan Finotti o Mojica. E logo depois fiz a biografia de Sepultura com o Silvio Gomes. Depois eu fiquei um tempo sem escrever livros, eu fiz, acho que foi o Guia da Gastronomia Oca lá. Que é um sucesso. Vira e mexe tá entre os mais bem vendidos. Era de 2012, então eu acho que agora já tá meio desatualizado. É por isso que eu nunca escrevi um guia. Porque o lançamento ele já tá datado. Depois eu lancei agora dois livros de memórias, né? Um do João Gordo e outro do Marcelo Nova. O João Gordo lembra de alguma coisa? Tem uma memória melhor que a nossa. Lembra? O João lembra de tudo, pô. Ele tem uma memória incrível, uma memória prodigiosa, assim, pra quem passou por tanto, né? E o pai era militar, tipo linha dura, assim. O pai dele era da rota, né? O pai dele.
Então, meio Falta que, na rua. meio que esse jeito escrachado, louco, maluco, anárquico do João veio também do conflito que ele teve com o pai quando ele era O pequeno. filho a rota. O pai bater nele sempre, e eles ficaram muito tempo sem se falar e tal, e só foram se reconciliar poucos meses antes do pai morrer. Uma história bem legal, assim. Boa. É. Acho que, de longe, a coisa que você fez que eu mais gosto é o livro que chama Pavões Misteriosos. Conta sobre um período muito peculiar do MPB. O livro, na verdade, ele vai de 74 a 83 e os anos foram escolhidos não por acaso. Então, contei a história desses 10 anos tentando explicar como é que surgiu o pop brasileiro e como que a música brasileira virou jovem, né? Porque, por exemplo, nos anos 70, não tinha música jovem no Brasil, não tinha. O rock no Brasil começou a vender um pouco com o Raul e os Secos Molhados, né? Nos 70. E aí o livro vai até 83, que é o grande estouro do Hit, né? Que foi o cara que superou o Roberto. E o Hit tem uma passagem super curiosa que ele fez um disco de sucesso pela CBS, o disco explodiu, vendeu, sei lá, mais de 1 milhão de cópias e tal, foi o disco mais vendido de 83, e logo depois a CBS começou a boicotar ele. E o Hit foi uma vez num show do Tim Maia, no Canecão, e assim que ele entrou ele me contou isso, assim que ele entrou no camarim, o Tim Maia falou assim: olha aí meu amigo Hit, que foi sacaneado pelo Roberto Carlos. E aí o Hit falou: pô, que história é essa e tal? Lá, o Robertão puxou até o tapete lá e tal. E ele custou meio acreditar nisso, mas as evidências foram bem fortes, assim, porque a CBS começou a boicotar o artista mais popular dela. E aí o disco seguinte do Hit aconteceu uma coisa absurda. O Hit me contou que gravadoras receberam dinheiro para não tocar o disco. O jabá ao contrário. Da própria gravadora dele, entendeu? E assim, é uma coisa... Obviamente ninguém sabe se foi, ninguém tá acusando o Roberto Carlos, nem nada. A mancada do Roberto Carlos. O que você acha da cena oitentista de rock? Você que escreveu bastante sobre isso na Folha, na revista Bis. O Brasil não lida muito bem com crítica, né? Não é só na gastronomia. Mas veio uma geração que detonava, né? Na Folha. Vocês até concorriam entre si, né? Pra ver quem começava a nota mais filha da puta. Não? O que acontecia, eu acho, é que a música brasileira sempre teve os críticos e os jornalistas amigos. Gente tipo Ezequiel Neves, Ana Maria Baiana, Zé Emílio Rondô e tal. Escreviam bem, entendiam muito e tal, mas eram muito amigos das bandas. Era muito próximo, né? Muito brother. Que é inimigo da crítica. Exatamente, e é o que acontece, eu acho, na minha opinião, apesar da categoria dessas pessoas escreverem muito, Claro. escreverem bem e tal, eles se veem um pouco como pilares da cena. Eles estão lá para ajudar a cena. Não é função de jornalismo, basicamente, sendo Claro. mais de uma assessoria de imprensa, entendeu? Claro. O que você acha dos Titãs? Ué. Você tem que... Tudo são circunstâncias, né, Juliano? Meio dos anos 80, começo dos anos 80, os Titãs pareciam uma coisa muito Maior do que realmente é. Não, mas e assim, o Cabeça de Dinossauro, quando apareceu, era um disco que, sabe, as pessoas falavam, nossa, som pesado. Você via lá um deles, eu não me lembro quem era, com camisa do Dead Kennedy, o outro com camisa tocando Ramones, então eu falava, nossa, os caras gostam e tal. Mas eu acho que depois eles não souberam acabar, eu acho, né, na minha opinião. Aquele disco grunge deles lá já deveria ter acabado no disco grunge. Mas eu acho que alguns deles fizeram certo. O Arnaldo Antunes, apesar de achar a carreira dele solo dele, não Você gosta de Tribalistas? Você ouve na sua casa? Não, mas eu acho que ele fez o certo saindo dos Titãs, entendeu? Saiu na hora certa. Saiu na hora certa. Sim. O Nando Reis demorou um pouco, mas saiu na hora certa. Eu acho que as pessoas têm que saber a hora também de... Olha, quando acabou, eu vou fazer aqui o meu trabalho solo. O Ellen, o James. Tem que saber a hora de sair. O Titãs foi... Não virar cover de si mesmo. Exatamente. Foi adiando. Eu acho que essas bandas também, Julinho, elas se perpetuam um pouco. Tipo, Titãs, Capital Inicial e tal. Depois muita gente está dependendo dela. Dependendo economicamente, mesmo, financeiramente. Sim. Eu acho que o pessoal sei lá, Jota Quest, realmente eles se reúnem e falam, nossa, vamos fazer nosso novo disco, vai ser um manifesto pela boa música. Não, eles têm, todo mundo tem família, também virou uma empresa já, né? Então, várias pessoas dependem dos caras, eles têm que continuar. Mas eu acho que às vezes faz muito mal pra história, né, dos músicos. O cara tem que saber quando para. Mas nos anos 80 você tem, pra cada Titã, você tem uns Camisa de Vênus, você escreveu o Marcelo, agora existe sempre existe Dos anos 80. uma contestação.
do rock mainstream, assim, eu gosto pessoalmente do Ira, gosto muito do Ultraje, o começo do Ultraje. O saudoso Lobão. Os primeiros discos do Lobão são muito legais. Gosto do Camisa de Vênus e gosto do João Penck e seus micros na minha estrada. Sempre gostei, sempre gostei. Que bom. Vamos falar um pouco sobre Mojica. Você era fã dele e acabou lançando nos Estados Unidos como Coffin Joe. E ele tinha um filme chamado Despertar da Besta, que nunca tinha sido exibido. Ele foi interditado. O filme é de 69, 70, e 15 anos depois, ou 16 anos depois, ele conseguiu exibir esse filme num festival no Rio. E eu fui lá assistir e fiquei louco pelo filme. O filme é uma obra, uma coisa assim, fantástica, surrealista. Fiquei louco pelo filme, fui falar com ele. E aí eu falei, pô, queria muito ver você filmar e tal. Ele falou, tô filmando em São Paulo, vai lá ver. A não falou o que era. Cara, umas 2 semanas depois eu peguei um ônibus e vim do Rio pra São Paulo. Eu cheguei e tava fazendo um filme de sexo explícito, um filme com os cachorros. Mas o Mojica, os filmes dele não estavam disponíveis, ninguém tinha os filmes. E aí eu tinha contato nos Estados Unidos com um cara de uma empresa chamada Something Weird, que lançava filmes de terror e filmes de exploitation, né, nos 50, 60. E aí eu consegui que o Mojica arrumasse pelo menos algumas fitas master dele e mandei para esse cara chamado Mike Brennan e ele lançou nos Estados Unidos como Coffin Joe. O nome Coffin Joe foi o Mike e eu que meio que inventamos assim, juntos. E cara, assim, não vou dizer que explodiu porque vai parecer que ele vendeu milhões de cópias, mas para a cena alternativa da época foi uma explodiu, rendagem muito grande. Foi muito significativo. E aí eu lancei um livro sobre ele junto com o Ivan em 98 e 3 anos depois a gente fez um filme sobre ele também chamado Maldito. E aí por sorte o filme foi uma mulher do Festival de Sundance, viu aqui em São Paulo, curtiu o filme pra caramba, levou o filme pra Sundance e a gente ganhou um prêmio lá. Você levou o Mojica, né? Mojica foi. Chegou pra mim uma hora e falou assim, um cara foi falar com ele lá, eu falei, Mojica, quem era aquele cara? O cara tá meio longe, assim, falou assim, era aquele negão do olho aberto e olho fechado. O negão do olho aberto e olho fechado era o Forrest Whitaker. O presidente do júri era o Darren Aronofsky. E aí o cara foi cumprimentar o Mojica porque tinha visto os filmes dele na faculdade, adorava os filmes do Mojica. O cara super simpático, falou, pô, adoro teus filmes e tal. Aí eu fui apresentar ele ao Mojica, né? Falei, olha, esse cara é o Darren, ele tá cotado, ele vai fazer o filme novo do Batman. Aí o Mojica falou, olha, fala pra ele uma coisa só, para não botar o Robin. Robin estraga qualquer filme do Batman. O Robin é muito estranho, muito esquisito, a mulherada não gosta do Robin, tem que ser só o Batman. Fala como foi a conversa com a Alex Atala após a gravação. O Mojica vive num universo paralelo, o universo dele. Ele não vive no universo normal. Ele não sabe quem é o Alex Atala, como ele não sabe quem é o Paulo Ricardo, como ele não sabe quem é o Criolo, como ele não sabe quem é o Início, ele não sabe a menor ideia quem são as Melhor dos mundos. Melhor dos mundos, Como ele não sabia quem eram as pessoas, quem fazia a entrevista basicamente era eu no ponto. Como se fosse um ventríloco, ele repetia a pergunta. E também não prestava muita atenção no que as pessoas estavam falando, entendeu? O cara podia falar assim, Mojica, ontem eu comi minha mãe e tal. Ele ia falar, interessante, bom. Sabe? E ele tinha uns cacos que ele jogava no meio da entrevista, que era, isso é bom demais. Sempre falava isso, mas ele não estava prestando atenção no que o cara estava falando. E aí, bom, entre as entrevistas milhares que a gente fez, uma foi com o Alex, que foi super legal e tal. E o Alex estava abrindo um restaurante, acho que era o Dalvedita, eu acho, não era? E a entrevista durou, sei lá, uns 45 minutos, o Alex super solícito, falou pra caramba e tal, e o Mojica assim, não, muito bom. E aí terminou a entrevista, o Alex super simpático, falou, Mojica, pô, quero te convidar pra ir no meu restaurante e tal. O Mojica, o quê? Você tem restaurante? Falei, Mojica, a gente tá falando há 1 hora do restaurante. Aí eu me lembro que era a semana da estreia do Roberto Carlos no Corinthians, Roberto Carlos lateral. Aí o Mojica falou assim, Alex, você tem uns panfletos do seu restaurante? Me dá um panfleto que eu vou pedir uma comida lá, que eu vou ver a estreia do Roberto Carlos. Maravilhoso. Coitado, você vai pegar no pé do Alex, ele foi Não vou, história boa. Não. Tem restaurante? Maravilhoso. Tem panfleto? Panfleto. Nós gostamos de pedir uma carne vermelha, sangrando. Cara, mas não foi só com a Tala. A Lorena Calabria virou Lilian Calabresa.
O Emicida virou o ator homicida. Ele chamou o Nelson Mota de Agnaldo Timóteo. Aí ele tava fazendo a entrevista e aí eu falei, Mojica, temos que ir pro break. O Nelson Mota aqui, ele falou, então vamos para o break e já voltamos com o Agnaldo Timóteo. Aí eu falei, não é Agnaldo Timóteo, Mojica. Aí ele falou, desculpe, Agnaldo Raiol. A gente fez uma entrevista com o Scandurra, que no meio da entrevista, o Scandurra falou assim, Mojica, eu te admiro muito, pô, você fez cinema, fez teatro, fez um monte de coisa, eu acho você muito legal e tal. O Mojica assim, Edgar, eu não sei, ele chamava ele de Hildegard, né? Hildegard. Eu não sei se você sabe, mas eu tô com um programa no Canal Brasil. Aí ficou aquele silêncio assim, o Edgar, mas não é pra esse, essa entrevista não é pra esse programa? Aí eu digo, exatamente, então, tá sabendo, então. Chegou. Bonito isso aí, Magurou. Programa Garagem, 25 anos, né? 26 agora, né? 26. Agora em 2018. 2018 faz 26 anos, né? Garagem é subversão pura. Eu lembro que eu ouvia isso moleque, eu não gostava de nada que vocês gostavam. Que era muito estranho, gente. Era coisa que não chegava, que era indie rock. Eu falei, tá. Não é que não gostava, eu não entendia. Agora tudo que vocês falavam mal, porra, sim, Caetano. Só pra quem tem 15 anos que assiste hoje não sabe o que é o Garagem. O Garagem é pra quem tem mais de 40 anos. Garagem foi um programa de rádio que começou em 92 na Rádio Gazeta, durou uns 6 meses na Rádio Gazeta. Tem uma série com o Walter Franco, né? Walter Franco? Na Gazeta? Não, com o Walter Franco não, com o Antônio Marcos. Antônio Marcos. Antônio Marcos. A gente estava no ar quando o Antônio Marcos morreu. E o entrevistado era o João Gordo. E o João cantou a versão de Homem de Nazaré. E eu não sei porque alguém da rádio achou que era tipo ironizando o Antônio Marcos. Não era. O Gordo, adorava música e tal. E aí no dia seguinte eu me lembro o Alberto Helena Júnior, que era o diretor da rádio, me ligou puto da vida. Eu acho que o programa só deu certo porque ninguém ligava muito pro programa, né, Júlio? A gente fazia de rock, né? Não, eu digo, quem fazia, sim. A gente tava meio cagando pro programa. Era uma coisa assim, traz teus discos, eu trago os meus e a gente vê o que ele dá na hora. A gente não é produção, assim. Essa é uma outra coisa comum em crítica. Só critica quem não precisa muito disso. Tem isso, exatamente. Se você tem algum tipo de objetivo com a sua profissão, eu quero ser produtor musical, eu quero trabalhar em cinema, então você não pode trabalhar com crítica de nada, porque automaticamente você vai falar, tentar dar uma aliviada em quem você acha que pode melhorar a sua carreira, entendeu? Conta a história da Ana Maria Broca. Uma gravadora lá mandou um disco da Adriana Calcanhoto. A gente tava no ar e alguém falou assim, chegou aí um disco da Adriana Calcanhoto. Falou na Calcanhoto. As boas vibrações que traz o disco da Adriana Calcanhoto. Eu sei que alguém pegou o disco da Adriana Calcanhoto e quebrou ele na mesa, assim, ao lado do microfone. Fez um barulho e tal. Cara, os ouvintes começaram a ligar, falando, porra, é demais esse quadro, que vocês quebram um disco e tal. E não era um quadro, foi tipo uma brincadeira. E aí a gente pegou, tinha mais uns 2 ou 3 discos da Adriana Calcanhoto, tinha mandado um pra cada um, a gente quebrou todos os discos. E aí virou uma referência do programa, tipo, todo programa a gente vai quebrar o pior disco da semana. Quando o programa foi através de 2099, você vê como é a tecnologia, né, Julinho? A gente não recebia mais vinil, a gente só recebia CD. E aí o CD, cara, quebrar um CD não tem graça nenhuma, não faz barulho, é horrível, E aí o Paulo trouxe uma furadeira elétrica, pra furar o disco. No primeiro Garagem, a gente fez a pergunta qual deve ser o nome da nossa furadeira. Eu acho que foi um ouvinte chamado Ater Cortado, que é nosso amigo até hoje, que sugeriu Ana Maria Broca. Ficou, cara. Ficou até hoje. Histórico. Histórico, Histórico, um grande quadro. História da rádio brasileira. Mas as pessoas estão teorizando o Garagem, e eu acho que o que era legal que não tinha teoria nenhuma, então a gente tava nem aí. A galera gostava ou não. Não tinha filosofia, não tinha nenhum tipo de manifesto por trás.
entendeu? Era assim, os caras gostavam de música, levavam os amigos, falavam um monte de groselha, tocava música, quando dava o horário acabava, entendeu? Não tinha grandes produções. Porra. E acho que os ouvintes gostavam porque não era aquele formatinho, olha, vamos tocar 2 músicas, falar uma coisinha, tocar mais 2. Não era. Tinha vezes que a gente falava 20 minutos seguidos, depois, sabe? E aí tinha uma participação legal dos ouvintes, os ouvintes viraram meio... Caetano entrava, né? Sempre. Caetano, cara. A gente sempre pegou ele meio de vítima, assim, mas era meio, sabe, virou meio um símbolo do programa, né, sacanear o Caetano. Todo aniversário do Caetano, a gente quebrava o disco do Caetano. Na despedida do Álvaro, que o Álvaro foi morar nos Estados Unidos, a gente quebrou, eu não me lembro se eram 60 discos do Caetano, uma coisa assim. Sei que o... Eu tinha que quebrar 60 cópias de transa, né? Cara, mas foram com requintes de crueldade, assim, o nosso amigo Trovão, o motoqueiro, o motociclista da gangue dos Patrimônio, na Abutres, verdade. ele passou por cima de uma cópia de Araçá Azul com o triciclo dele, feito a rádio, né? Teve cópia de disco do Caetano que foi frita numa chapa da lanchonete do Seu Chicão. Foi pelo menos uns 60. Teve cara que sentou em cima, teve cara que mordeu, foi derretido, foi tipo absurdo assim. Teve um que cerrou. Só por isso já valeu, velho. Teve um ouvinte, tem a família de piromaníacos do Parque São Domingos, são vários irmãos que Sim, fantástico! explodiam os discos. Fantástico! Ao garagem. na garagem. Cantar. Vai. Fecha. Digamos que o garagem seria pra música, o que o boteco do JB era pra gastronomia. Pô, esse é o maior elogio que eu já recebi na minha vida. Obrigado.